Já vimos na lição desta semana, irmãos, que Deus é o Criador de todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. E que Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança. Veja, a sua semelhança, não a sua igualdade. O ser humano, portanto, não é Deus, mas é semelhante a Deus. E o ser humano não é animal, como os outros animais. O ser humano foi criado pela intenção de Deus fazer alguém com quem ele pudesse se relacionar. Mas ainda, se a gente vê lá no capítulo 1 de Gênesis, a gente vê que Deus criou um ambiente ideal para o homem. Um ambiente perfeito nas condições de clima, nas condições de vegetação, de alimentação, de água. E agora, irmãos, o homem está pronto. O ser humano está pronto. Qual é a atitude de Deus, irmãos? Nós estamos falando de aliança, não é? Deus sempre procura o homem para aliança, mas vamos ver Gênesis 1, verso 28 e 29. Deus os abençoou e lhes disse. Antes de concluirmos os versos, irmãos, eu quero ficar nessa frase. Deus os abençoou. Deus tomou a iniciativa. Deus pegou Adão e Eva, irmãos, pegou a humanidade que era representada na ocasião por Adão e Eva e abençoou. Deu a sua bênção. Comprometeu-se com a humanidade. Deu à humanidade aquilo que ela mais necessitava, que era a bênção de Deus, a bênção protetora de Deus. E deu como, irmãos? Gratuitamente, um presente de graça. Não foram os homens, o homem e mulher, não foi Adão e Eva que foram procurar a Deus e falou, por favor, nos abençoe. O Senhor os chamou e os abençoou. O amor de Deus, irmãos, manifestado na bênção. Vamos ver o que continha esta bênção. Deus os abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu, e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse mais ainda, tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente e se acham sobre a face da terra, bem como todas as árvores em que há fruto, que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Veja, irmãos, basicamente o Senhor deu 3 coisas para o homem imediatamente após a bênção. Primeiro, frutificar. Frutificar, criar novos seres humanos. Essa é uma das características, irmãos, das características mais marcantes de semelhança com Deus. Poder produzir novos seres. E o Senhor deu ao homem e à mulher essa faculdade de produzir novos seres. Mas ainda, irmãos, ele diz assim, dominai. Dominai sobre a natureza. Dominai sobre os animais, sobre os peixes. O que significa esse domínio, irmãos? Hoje nós falamos tanto de agressão à natureza, de desastres ecológicos por causa da ação humana. Será que era isso que Deus estava autorizando, irmãos? Não, Deus estava dando a Adão e Eva a autoridade responsável para que eles cuidassem da obra de Deus, para que eles cuidassem dos animais, para que eles cuidassem das plantas, para que eles cuidassem da água. Uma responsabilidade ecológica. Essa autoridade, esse domínio, não era um domínio de predador da natureza, mas um domínio de cuidador da natureza. Mas ainda ele disse assim, olha, vocês precisam se alimentar, vocês podem se alimentar de todos os frutos e de todas as sementes. Um regime vegetariano, não é? Para homens e mulheres. O que significa esse abençoou, então, irmãos? O Senhor, quando abençoou, ele habilitou o homem, ele qualificou o homem, ele investiu os seres humanos de autoridade. Mas ainda, irmãos, ele deu ao homem proteção divina, autoridade, felicidade, relação amorável de cuidado.
A bênção de Deus, irmãos, é uma relação de cuidado, é uma relação de amor. Veja comigo o texto da lição, na página 9. Deus se dirigiu a Adão e Eva como seres inteligentes que poderiam responder à sua bondade e entrar em comunhão com Ele. Além disso, como filhos, Adão e Eva dependiam da bênção e do cuidado do seu Pai e Criador. Ele provia tudo do que eles necessitavam. Eles não faziam nada para merecer o que o Senhor lhes concedia. Eram puramente receptores de algo que não mereciam. O Senhor Deus, irmãos, estava dando aos seres humanos tudo o que eles necessitavam. Estava dando aos seres humanos que foram criados à sua semelhança tudo o que era necessário para que eles vivessem felizes. Para que eles vivessem plenamente, para que eles tivessem uma realização conjugal, uma realização espiritual, uma realização social à medida que fossem tendo filhos e fossem frutificando conforme o plano de Deus. Mas eu quero que você pense, você que é pai, você que é mãe, ou que não seja pai e mãe, mas que você tenha sobrinhos, netos, que você tem netos, eu tenho netos, irmãos. E como amo meus netos, como eu e minha mulher amamos nossos netos e nossos filhos. E eu quero fazer uma pergunta para você e para mim. Quando você abençoa seu filho, quando você abençoa seu neto, o que você está desejando para ele? Quando eu era menino, irmãos, na família da minha avó materna, eles eram católicos, e eles tinham o hábito de os filhos, ao chegar, pedir a bênção para a avó, a bênção para a mãe, a bênção para o pai. Esse não era um costume na minha casa, na casa de minha mãe, porquanto já não éramos mais católicos e não tínhamos esse hábito, desde a minha avó paterna. Mas é bonito, irmãos, pedir a bênção ao pai, a bênção meu pai, a bênção minha mãe, a bênção minha avó. E quando nós abençoamos nossos netos, os nossos filhos, nós queremos a ele tudo de bom. Saúde física, saúde mental, saúde espiritual, saúde emocional, realização profissional, felicidade nos relacionamentos. Quando nós abençoamos nossos filhos ao se casarem, o que nós desejamos para eles, irmãos? Para o nosso filho, para a nossa nora, ou para a nossa filha e o nosso genro? Queremos a eles felicidade completa. Queremos que eles sejam felizes, que eles tenham filhos e sejam felizes, que eles tenham um casamento feliz. Mas quando abençoamos nossos filhos e nossos netos, irmãos, o nosso principal desejo, a nossa principal ambição, se é que podemos chamar assim, é que eles tenham a vida eterna. E quando Deus abençoou Adão e Eva, irmãos, ele estava desejando todo esse pacote de coisas para Adão e Eva, culminando com a vida eterna. Aqueles seres que foram criados à sua semelhança, que podiam se entender com Deus, podiam manter um diálogo racional com Deus, um diálogo emocional com Deus. E é para isso, então, irmãos, que o Senhor os abençoou. O Senhor foi procurá-los e os abençoou imediatamente. Abençoou e deu autoridade para que eles se realizassem plenamente, para que eles fossem felizes, para que eles frutificassem. Quando o Senhor nos abençoa, irmãos, Ele quer a nossa felicidade. E você que é pai e mãe pode entender perfeitamente isso. Quando você abençoa seu filho, sua filha, o que você quer para ele é a felicidade. E o Senhor quer a nossa alegria, irmãos, quer a nossa felicidade. E tem um texto na Bíblia que diz que Ele quer a nossa alegria completa. Que nós estejamos, irmãos, sempre receptivos à bênção de Deus. Que recebamos a bênção de Deus, aproveitemos da bênção de Deus e sejamos homens e mulheres felizes, juntamente com os nossos filhos e filhas,
nossos netos e netas, todos os nossos queridos, juntamente com a nossa igreja. Amém.